Amazônia, também chamada de floresta amazônica, selva amazônica, floresta equatorial da Amazônia, floresta pluvial ou ileia amazônica. A floresta amazônica é uma floresta úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica e da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. Esta região inclui territórios pertencentes a 9 nações. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru, com 13%, e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Estados ou departamentos de 4 nações vizinhas do Brasil têm o nome de Amazonas por isso. A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. Uma área de 6 milhões de hectares no centro de sua bacia hidrográfica inclui o Parque Nacional do Jaú. Foi considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Patrimônio da Humanidade. A Amazônia também foi pré-selecionada em 2008 como candidata a uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Entre 1540 e 1542, Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas em toda a sua extensão, a partir dos Andes. O rio foi batizado de Rio Orellana, mas era chamado pelos indígenas de Paraná-Açu. Alguns trabalhos indicam também os nomes Rio de la Caneda, Rio Grande de la Mardúcio e Rio Maranhão. Orellana, através do frei Gaspar de Cavarral, seu cronista, relatou ter encontrado em um lugar ao longo do curso do rio possíveis guerreiras indígenas e, através dele, as relacionou com as mitologias amazônicas, em referência à lendária tribo de mulheres guerreiras da mitologia helênica. A partir daí, o rio seria chamado Rio das Amazonas, hoje Rio Amazonas, do qual derivou-se o termo Amazônia. A floresta amazônica provavelmente se formou durante o período. A floresta amazônica se formou provavelmente no período Eoceno. Diversas são as lendas relacionadas à Amazônia. O Eldorado, uma cidade cujas construções seriam feitas de ouro maciço e cujos tesouros existiriam em quantidades inimagináveis, e o Lago Parima, supostamente a fonte da juventude. Provavelmente, estas duas lendas referem-se à existência real do Lago Amaçu, que tinha uma pequena ilha coberta de xisto micáceo, material que produz forte brilho ao ser iluminado pela luz do sol e que produzia a ilusão de riquezas aos europeus. Com base em evidências arqueológicas de uma escavação na caverna da Pedra Pintada, habitantes humanos se estabeleceram na região amazônica pelo menos há 11.200 anos atrás. O desenvolvimento posterior levou a assentamentos pré-históricos tardios
ao longo da periferia da floresta, o que induziu a alterações na cobertura florestal. A presença humana. Durante muito tempo, pensou-se que a floresta amazônica havia sido pouco povoada, já que seria impossível sustentar uma grande população através da agricultura, devido à pobreza do solo na região. A arqueóloga Beth Meggers foi uma importante defensora dessa ideia, tal como descrita em seu livro Amazônia, Homem e Cultura em um Paraíso Falsificado. Ela alegou que uma densidade populacional de 0,2 habitantes por quilômetro quadrado era o máximo que poderia ser sustentado pela floresta, através da caça, sendo a agricultura necessária para acolher uma população maior. No entanto, recentes descobertas antropológicas têm sugerido que a região amazônica realmente chegou a ser densamente populada. Cerca de 5 milhões de pessoas podem ter vivido na Amazônia no ano de 1500, dividido entre densos assentamentos costeiros, tais como em Marajó, e moradores do interior. Em 1900, a população tinha caído para 1 milhão, e no início dos anos 80, era inferior a 200 mil pessoas. O primeiro europeu a percorrer o comprimento do rio Amazonas foi o espanhol Francisco de Orellana, em 1542. O programa Unnatural Stories, da BBC, apresenta evidências de que Orellana, ao invés de exagerar em seus relatos, como se pensava anteriormente, estava correto em suas observações de que uma civilização complexa estava florescendo ao longo da Amazônia, na década de 1540.
Acredita-se que a civilização mais tarde foi devastada pela propagação de doenças provenientes da Europa. Desde os anos 1970, vários geóglifos foram descobertos em terras desmatadas datadas entre o ano 0 e 1250, impulsionando alegações sobre civilizações pré-colombianas. A rede BBC apresentou provas de que a floresta amazônica, em vez de ser uma selva virgem, foi moldada pelos humanos há pelo menos 11 mil anos, através de práticas como jardinagem florestal e a terra preta. Estudos científicos. Os conhecimentos sobre a Amazônia tiveram seu início com um longo período de observações empíricas por parte dos povos indígenas, em especial tupis e aroás. Nesta fase, foram identificados os principais padrões florísticos e ecológicos da região, além de selecionadas diversas plantas medicinais e madeiras úteis. Nos séculos XVI a XVIII, deu-se a conquista da Amazônia por portugueses e espanhóis, com o arrasamento de populações locais. Tal processo foi atenuado por missões religiosas, que recuperaram parcialmente os conhecimentos indígenas. Nesta época, foram feitas explorações de Orellana e Pedro Teixeira, registradas pelos freis Gaspar de Cavarral e Cristóbal de Acuña, respectivamente. Também ocorreram expedições de La Condamine, em 1743, e a viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, de 1783 a 1792. A geografia. A Amazônia é uma das 3 grandes florestas tropicais do mundo e a maior floresta delas. Enquanto perde em tamanho para a taiga siberiana, que é uma floresta de coníferas, árvores em forma de cones, ou os pinheiros, a floresta possui a aparência vista de cima de uma camada contínua de copas largas, situadas a aproximadamente 30 metros acima do solo. A maior parte dos seus 5 milhões de quilômetros quadrados, ou 42% do território brasileiro, é composta por uma floresta que nunca se alaga, em uma planície de 130 a 200 metros de altitude, formadas por sedimentos de Lago Belterra. O clima. O clima amazônico alterna-se entre frio seco, quente úmido e quente seco. Na última fase, há cerca de 18 a 12 mil anos, o clima amazônico era semiárido e o máximo de umidade ocorreu há 7 mil anos. Atualmente, o clima na Amazônia é equatorial, quente e úmido, devido à proximidade à linha do Equador, com a temperatura variando pouco durante o ano. As chuvas são abundantes, com as médias de precipitações anuais variando de 1.500 a 1.700 milímetros, podendo ultrapassar 3.000 na foz do rio Amazonas e no litoral do Amapá. A Amazônia é considerada pela comunidade científica uma peça importante para o equilíbrio climático em quase toda a América do Sul. Parte da umidade do ar, que posteriormente se transforma em chuva, importantes para a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, em vários meses do ano, são justamente da Amazônia, levada pelos ventos para essas regiões. A Amazônia é importante para o equilíbrio do clima no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e até na Argentina.
O solo amazônico. O solo amazônico é bastante pobre, contendo apenas uma fina camada de nutrientes. Contudo, a flora e fauna mantêm-se em virtude do estado de equilíbrio atingido pelo ecossistema. O aproveitamento de recursos é ótimo, havendo o mínimo de perdas. Um claro exemplo está na distribuição acentuada de micorrizas pelo solo, que garantem às raízes uma absorção rápida de nutrientes, que escorrem da floresta com as chuvas. Também forma-se no solo uma camada de decomposição de folhas, galhos e animais mortos, rapidamente convertidos em nutrientes e aproveitados antes da lixiviação. Tal conversão dá-se pelo fato de os fungos ali encontrados serem saprófitos. O rio Amazonas. O rio Amazonas é um grande rio sul-americano que nasce nas cordilheiras dos Andes, no Lago Lauri, ou Lauricocha, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, junto à ilha de Marajó, no Brasil. Ao longo do seu percurso, ele recebe os nomes de Tunguragua, Apurimac, Maranhão, Ucayali e Amazonas, a partir da junção dos rios Maranhão e Ucayali, no Peru. Depois, Solimões e novamente Rio Amazonas, a partir da junção dos rios Solimões e Negro, no Brasil. Por muito tempo, acreditou-se que o rio Amazonas fosse o rio mais caudaloso do mundo e o segundo em comprimento. Porém, pesquisas recentes o apontam também como o rio mais longo do mundo. O rio Amazonas é o rio com a maior bacia hidrográfica do mundo, ultrapassando os 7 milhões de quilômetros quadrados, grande parte deles de selva tropical. A área coberta pelo rio Amazonas e seus afluentes mais do que triplica durante as estações do ano. Em média, na estação seca, 110 mil quilômetros quadrados estão submersos, enquanto que nas estações das chuvas, essa área chega a ser de 350 mil quilômetros quadrados. No seu ponto mais largo, atinge, na época seca, 11 quilômetros de largura, que se transformam em 45 quilômetros nas estações chuvosas. A biodiversidade. Florestas tropicais úmidas são biomas. Muitos biodiversos e as florestas tropicais da América são consistentemente os mais biodiversos do que as florestas úmidas da África e da Ásia. Com a maior extensão de floresta tropical da América, as florestas tropicais da Amazônia têm inigualável biodiversidade. Uma em cada 10 espécies conhecidas no mundo vive na floresta amazônica. E esta constitui a maior coleção de plantas vivas e espécies animais do mundo. A região é o lar de cerca de 2,5 milhões de espécies de insetos, dezenas de milhares de plantas e cerca de 2.000 aves e mamíferos. Até o momento, pelo menos 40 mil espécies de plantas, 3.000 de peixes, 1.294 aves, 427 mamíferos, 428 anfíbios e 378 répteis foram classificados cientificamente na região. 1 em cada 5 de todos os pássaros do mundo vivem na floresta tropical da Amazônia. Os cientistas descreveram entre 96 mil e 128 mil espécies de invertebrados só no Brasil. A diversidade de espécies de plantas é o mais alto da Terra. A diversidade de espécies de plantas é a mais alta da Terra, sendo que alguns especialistas estimam que 1 quilômetro quadrado amazônico pode conter mais de 1.000 tipos de árvores
e milhares de espécies de outras plantas superiores. De acordo com um estudo de 2001, um quarto de quilômetro quadrado de floresta equatoriana suporta mais de 1.100 espécies de árvores. Um quilômetro quadrado de floresta amazônica pode conter cerca de 90 mil toneladas métricas de plantas vivas. A floresta contém várias espécies que podem representar perigos. Entre as maiores criaturas predatórias estão o jacaré-açu, a onça-pintada, a sussuarana e a sucuri. No rio Amazonas, enguias elétricas podem produzir um choque que pode atordoar ou matar, enquanto que as piranhas são conhecidas por morder e machucar seres humanos. Em suas águas também é possível se observar um dos maiores peixes de água doce do mundo, o pirarucu. Várias espécies de sapos venenosos secretam toxinas lipofílicas, alcaloides através de sua carne. Há também inúmeros parasitas e vetores de doenças. Morcegos vampiros habitam na floresta e podem espalhar o vírus da raiva. Malária, febre amarela e dengue também podem ser contraídas na região amazônica. A fauna e a flora amazônicas foram descritas no impressionante Flora Brasiliensis de Carl von Martius, naturalista austríaco que dedicou boa parte da sua vida à pesquisa da Amazônia no século XIX. Todavia, a diversidade de espécies e a dificuldade de acesso a copas elevadas tornam ainda desconhecida grande parte das riquezas da fauna amazônica.
A vegetação. A Amazônia é uma das grandes florestas tropicais do mundo. A eleia amazônica, como as definiu Alexander von Humboldt, possui a aparência vista de cima de uma camada contínua de copas, situadas a aproximadamente 50 metros do solo. Existem três tipos de floresta da Amazônia. As duas últimas formam a Amazônia brasileira: florestas montanhosas andinas, florestas de terra firme e florestas fluviais alagadas. A floresta de terra firme, que não difere muito da floresta andina, exceto pela menor densidade, está localizada em planaltos pouco elevados e apresenta um solo extremamente pobre em nutrientes. Isto forçou uma adaptação das raízes das plantas que, através de uma associação simbiótica com alguns tipos de fungos, passaram a decompor rapidamente a matéria orgânica depositada no solo. A floresta fluvial alagada também apresenta algumas adaptações às condições do ambiente, como raízes respiratórias, que possuem poros que permitem a absorção de oxigênio atmosférico. As áreas localizadas em terrenos baixos e sujeitos a inundações periódicas por águas brancas ou turvas, provenientes de rios de regiões ricas em matéria orgânica, são chamadas de florestas de várzea. E as áreas alagadas por águas escuras, que percorrem terras arenosas e pobres em minerais e que assumem uma coloração escura devido à matéria orgânica presente, são chamadas de florestas de igapó. A oscilação do nível das águas pode chegar até 10 metros de altura. A dificuldade para a entrada de luz pela abundância de copas faz com que a vegetação rasteira seja muito escassa na Amazônia, bem como os animais que habitam o solo precisam desta vegetação. A maior parte da fauna amazônica é composta de animais que habitam as copas das árvores, entre 30 e 50 metros. A Amazônia não é homogênea, ao contrário, ela é formada por um mosaico de habitats bastante distintos. A diversidade de habitats inclui as florestas de transição, as matas secas e as matas semideciduas, matas de bambu, enclave de cerrados, buritizais, florestas inundáveis e a floresta de terra firme.
Ameaças ambientais na floresta amazônica. Muitos problemas ambientais afetam a floresta amazônica. Os principais são o desmatamento, as queimadas, a criação de pastos, a disputa de terras, assentamentos humanos, a caça e a pesca ilegal. Em 1995 foi o ano que ocorreu o maior desmatamento na floresta amazônica, no Brasil. O estado do Pará é o recordista em desmatamento. O desmatamento da Amazônia libera quantidades significativas de gases de efeito estufa. Por isso, a redução do desmatamento é a melhor ação para o Brasil reduzir os seus níveis de emissão de gases e contribuir para a redução do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Curiosidade: no dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. A data foi escolhida pois a província do Amazonas foi criada por Dom Pedro I no dia 5 de setembro de 1850. Viva a Amazônia! Nós somos a Amazônia. A Amazônia é nossa.